A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor, dou graças a meu Deus. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui a proteção do Senhor, a mão do Senhor e os livramentos que Deus tem nos dado. Eu louvo a Deus. Só Ele pode nos ajudar. Quero trazer aqui uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que fala a respeito de dois discípulos de Jesus, Pedro e João. Estes dois discípulos de Jesus, eles subiram ao templo, à oração nona. E todos os dias, alguém colocava um homem paralítico, coxo, na porta do templo. Todos os dias ele estava ali, pedindo esmola. Todos que passavam por ele davam esmola e entravam dentro do templo para orar. E Pedro e João, eles foram também. E quando eles foram, chegaram até junto àquele homem paralítico, o paralítico disse: dai-me uma esmola. Pedro e João disse: olha para nós, que nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. Aquele homem, ele começou a se levantar. Os seus pés ficaram firmados. Pedro e João pegaram no seu braço e levantou aquele homem. Aquele homem entrou dentro do templo e todos que viram ele lá fora, sentado, e todos aqueles que deram a esmola, todos viram ele sentado lá fora. Este homem entra dentro do templo, saltando de alegria e pulando de alegria e louvando ao Senhor por este grande milagre e benefício que Deus fez na vida dele. E todos viram e disse: este homem parece aquele que estava lá fora. Alguns diziam: parece com ele. E ele disse que era ele mesmo. E toda a multidão que estava lá dentro, eles correram até os pés dos discípulos de Jesus. Eles se ajoelharam nos pés dos discípulos. Os discípulos disseram: por que vocês estão assim, tão maravilhados? Pensando que foi nós, pelas nossas santidade ou virtude, que nós fizemos este coxo se levantar. Mas foi o nome daquele que nós crucificamos e matamos. Foi no nome de Jesus que este homem hoje está curado, que está são, perfeita de saúde.
E começou um alvoroço tão grande dentro de Jerusalém, dentro dos templos. Houve assim um alvoroço tão grande que os donos dos templos, os cabeças dos templos, eles chegaram perto de Pedro e João, proibindo de eles falar do nome de Jesus. Eles ameaçaram Pedro e João. Eles não podiam mais nem falar no nome de Jesus. Se falasse, eles jogassem na prisão. Mas Pedro e João, com ousadia, disse: de maneira nenhuma, nós jamais vamos ficar calados. Eles pegaram Pedro e João e jogaram dentro da prisão, por causa de um benefício, por causa de um milagre, por causa de uma maravilhas que Deus tinha feito, que Deus fez através de Pedro e João, e o nome de Jesus era glorificado. Se Pedro e João tivessem dado esmola, aquele homem estava do mesmo jeito, mas eles fizeram a diferença. Eles mostraram que Jesus estava na vida deles, porque Jesus, ele tinha dito antes: no meu nome vocês vão fazer maiores do que estes milagres e prodígios que eu estou fazendo. Os discípulos de Jesus mostravam os milagres e os prodígios, porque Jesus estava na vida deles. E as pregações deles não ficou só em palavras, mas ficou em virtude e prodígio e sinais. Eles pregavam, mas também mostravam os grandes sinais. Os sinais seguirão aqueles que creem. Eles pregavam e mostravam as maravilhas e o poder de Deus. E o nome de Jesus era glorificado. Eles eram açoitados, eles eram perseguidos e eram jogados na prisão por causa do nome de Jesus. E eles não paravam. Eles eram lançados na prisão, mas no outro dia Jesus mandava o anjo, quebrava as correntes, as prisões, e eles eram libertos, e no outro dia estavam na praça, pregando o Evangelho.